Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! O ICL Urgente começa agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde, sempre com a gente, a Laura Couto, na atualização de notícias. Boa tarde, Laura, começando mais uma semana. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa segunda-feira. Boa tarde, Laura. Tem um personagem de volta aí na política brasileira, ajudando o Centrão nesta operação aí política. Laura, João Dória, hein? O pessoal tinha até esquecido que ele existia, só que não. O Dória voltou a articular. Então, boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita junta cada vez menos gente para defender o chefe, né? O Jair Bolsonaro. A gente viu ontem como foi flopada a manifestação na Avenida Paulista. Todos os esforços da turma da grana, da direita, da extrema-direita, parecem se deslocar nesse momento para o projeto Tarcísio, unindo Centrão, Faria Lima e trazendo de volta o João Dória. Por que eu estou falando dele? Porque o Hugo Motta, operador do Centrão lá no Congresso, que traiu o governo, né, impondo esta derrota no caso do IOF, o Hugo Motta vem para São Paulo e daqui a pouco se reúne com empresários paulistas na casa do João Dória. Então é o Centrão, empresários, Faria Lima, burguesia paulista, mídia paulista, todo mundo nesta operação para ver se deixa Bolsonaro para lá e traz uma outra candidatura para derrotar o Lula. Vamos falar bastante sobre isso nesta segunda-feira, início de uma nova semana. Vamos começar com notícias lá de Brasília. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, definiu hoje que o ministro Alexandre de Moraes vai ser o relator da ação apresentada pelo PSOL contra a derrubada do IOF. A gente falava agora há pouco da derrubada do IOF, que foi imposta pelo Centrão ali no Congresso. O PSOL entrou com uma ação no Supremo e, inicialmente, Gilmar Mendes havia sido sorteado para julgar esse pedido do PSOL, que quer a suspensão da decisão do Congresso, né? Só que o Gilmar Mendes preferiu devolver, né, para a presidência do STF, dizendo, não, o Alexandre de Moraes já tem uma outra ação para julgar este caso, para julgar a questão do IOF, né? Isso porque uma ação do PL, o partido do Bolsonaro, já estava sob a relatoria de Alexandre de Moraes e agora as duas ações vão andar juntas na mão do Alexandre de Moraes. O PSOL pede o cancelamento por inconstitucionalidade daquela decisão tomada na semana passada, sob regência do Hugo Motta na Câmara. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso, Laura. Rodrigo, o PSOL entrou com essa ação no Supremo na última sexta-feira, dia 27, solicitando que o projeto da Câmara de derrubada da alta do IOF seja suspenso, como você mencionou. No pedido do PSOL, eles afirmam que o Congresso extrapolou a competência constitucional e violou o princípio da separação dos poderes ao editar o decreto legislativo para derrubar as novas regras do IOF. Na prática, o que o PSOL quer é anular a decisão do Congresso, que abriu uma nova crise entre o Palácio do Planalto e os deputados. O Supremo vai ter que decidir agora duas questões que estão interligadas, Rodrigo. Primeiro, os ministros vão analisar se o decreto do aumento do IOF, se o presidente da República exerceu o seu poder dentro dos limites da Constituição e depois se a decisão do Congresso de suspender as mudanças no imposto de renda está de acordo com a Constituição. Então a decisão agora fica na mão, concentrada nas mãos de Alexandre de Moraes. Quanto poder na mão aí, de fato, os bolsonaristas que já acham que o Alexandre de Moraes tem poder demais, mas nesse caso é um pedido que vem de um partido político, do PSOL, entendendo que foi o Congresso que extrapolou as suas atribuições, invadindo atribuições do governo, derrubou o decreto de IOF do governo federal. E o curioso é que o Centrão traiu o Lula, né? Tinha um acordo, mas traiu, e alguns partidos seguem ainda assim pedindo mais cargo, né? Pedindo nomeações dentro do governo federal. A gente tem aqui o caso do União Brasil. Em meio à crise com o governo federal, a União Brasil voltou a pressionar por mais espaço no governo. Entre os focos estão Correios e Banco do Brasil. É uma coisa escancarada, está aí na manchete do G1. No caso dos Correios, existe uma pressão para usar como pretexto o fim do mandato do atual presidente, Fabiano Silva, em agosto. Laura Couto explica melhor para a gente essa história, União Brasil exigindo a presidência dos Correios, né, Laura? Rodrigo, o Fabiano Silva ele foi indicado por juristas que têm apoiado o Lula e o PT desde 2022, mas ele já sinalizou que não deve renovar o mandato em agosto.
De acordo com petistas, o União Brasil conta com o apoio até do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, para conseguir a vaga nos Correios, na presidência dos Correios. Um outro pretexto usado pelo União Brasil para que o Lula ceda essas pressões é que os Correios, por estar vinculado ao Ministério das Comunicações, deveria estar sob comando do partido que comanda a pasta, que no caso é justamente o União Brasil. Agora, só sobre o Banco do Brasil rapidinho, a atual gestora, a Tarciana Medeiros, ela também tem uma relação excelente com o governo, com o presidente Lula, mas ela também pode cair com a pressão do União Brasil, que está de olho nessa vaga. Rodrigo? Eu acho curioso, Laura, fazendo pressão, mas não dão um voto a favor dos projetos que interessam ao governo. Será que o Lula vai ceder a essa pressão agora? O que eles têm a oferecer, né? Tem ministérios, não votam com o governo e querem os Correios e o Banco do Brasil, é a goela gigantesca do Centrão. Por isso que ganhou força aí nos últimos dias essa hashtag inimigos do povo. Não querem cobrar imposto dos ricos, derrubar o IOF, atrapalham a gestão e querem mais cargos, mais cargos, mais cargos. Só para lembrar que na semana passada o presidente Lula conversou com o presidente da União Brasil, Antônio Rueda, durante o auge da crise, né, dos partidos aliados com o governo federal. O Antônio Rueda é um nome muito conhecido nos bastidores, mas pouco conhecido do grande público. Quem não conhece, tem aqui a fotografia da peça, do sujeito que preside União Brasil, um homem que cresceu muito, não tem cargo público, cresceu dentro da burocracia partidária, manejando fundo partidário. Essa é a grande habilidade do Antônio Rueda, que esteve conversando com Lula sobre estas questões. Bom, o presidente Lula, no meio desta crise, instruiu os aliados a se contrapor ao Centrão. Laura Couto tem mais detalhes sobre esta nova orientação do governo Lula. Laura. Rodrigo, o presidente Lula tem encorajado os ministros os aliados a expor as divergências que o Centrão tem e a oposição tem com o governo. Segundo os auxiliares do presidente Lula, a orientação é argumentar que os parlamentares de centro e direita, inclusive integrantes de partidos da base aliada, resistem a essa implementação da justiça tributária no Brasil. O governo quer deixar claro que tem lado e que não vai admitir cortes de programas sociais para manter privilégios. Ainda segundo esses aliados, interlocutores do governo, o presidente Lula tem incentivado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a falar mais e a apresentar argumentos em favor dessa incidência dos tributos sobre mais ricos para a desoneração dos mais pobres, Rodrigo. Pois é, Laura, então vamos explicar um pouquinho, que senão o povo acha que a gente está doido. A gente acabou de dizer que o Lula conversou com o Antônio Rueda e aceita negociar cargos. De outro lado, o Lula está instruindo o PT, a base mais à esquerda, a se contrapor ao Centrão. É isso mesmo. Parece ser uma tática híbrida, que muitas vezes é usada pelo Lula mesmo. Então ele bate, manda forçar um pouco mais no discurso e de outro negocia. Porque é a prática do Lula, a negociação. Só que o outro lado parece que não está muito disposto a negociar. O que tem irritado muito a direita, que esperava bater no Lula e ele ficar quieto, será que era isso que eles esperavam? O que tem irritado muito é que viralizou nesse fim de semana um vídeo que defende a taxação dos mais ricos. É o que se chama de taxação dos BBBs, bilionários, bancos e bets. O vídeo foi compartilhado por aliados do governo, integrantes do PT, e está dentro dessa tática que a Laura acabou de citar, do Lula, de forçar, mostrar que existe divergência e diferença entre Lula, a esquerda, e essa parte da direita, do centro, que tem cargos no governo, mas que não quer taxar os bilionários, os bancos e as bets. Vamos ver esse vídeo? Se você não assistiu ainda, vamos dar uma olhada. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz, no remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Imposto é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR, fazer os super ricos e sites de aposta pagarem mais para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça. Espalhe esse vídeo por aí. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Olha, sentiram, viu? É o famoso sentiu Galvão. Esse vídeo circulou muito
É um vídeo que dialoga com os novos tempos aí das redes sociais, circulou demais e a direita respondeu. O Romeu Zema, por exemplo, que é governador de Minas e se apresenta como um pré-candidato à presidência, ele fez um outro vídeo se contrapondo a esse do PT. Então o PT fala em BBB, taxação para bilionário, banco e bets. E o Romeu Zema, eu não sei se ele é defensor de bilionário, de bet ou de banco, ele lançou um outro vídeo respondendo, e aí botando a culpa na Janja até. Eles devem ter pesquisa mostrando que bater na Janja traz apoio. Mas sentiram e a direita está buscando responder a esse vídeo do Lula, que cria realmente aí uma polarização, nesse caso, uma polarização com debate econômico. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar a conta? Então, é importantíssimo para o debate no país. O Lula dialoga de um lado, mas faz o debate de outro, e aí a direita não gosta, porque gostaria do Lula ajoelhado, como disse o Ciro Nogueira. Vamos colocar o Lula de joelhos. Em vez de ficar de joelhos, o Lula está propondo que se faça o debate. O Haddad saiu para esse debate, o PT saiu para esse debate, o Zema não gostou, está defendendo os bilionários. A base aliada do governo Lula tenta personificar em Hugo Mota essa política de chantagem praticada pelo Centrão. O Mota começa a virar o rosto, a personificação da direita fisiológica, oportunista, traíra, né? E ele percebeu que virou o alvo e tenta agora ampliar o seu papel como interlocutor junto à elite endinheirada do Brasil. Por isso que hoje à noite, eu já trouxe aqui, mas vamos repetir agora, o presidente da Câmara, está aqui na nossa manchete, no ICL Notícias, o presidente da Câmara vem a São Paulo se reunir com 50 empresários num jantar promovido por ele, João Dória, que foi eleito lá atrás para governador em parceria com a extrema-direita, lembra? Bolsodória, depois rompeu com a extrema-direita, ficou sem o governo do Estado, não conseguiu concorrer a presidente e agora reaparece tentando articular esse setor na Operação Centrão, Operação Tarcísio. O encontro desta segunda-feira está sendo interpretado como mais uma demonstração desta ligação entre empresários, Faria Lima e a direita tradicional do Centrão, representada agora pelo Mota, contando com o apoio do João Dória. A informação sobre o encontro foi divulgada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ainda sobre o Hugo Mota, o presidente da Câmara voltou a defender a derrubada dos decretos de Lula sobre o IOF e negou que seja um traíra, um traidor. Nós temos aqui a frase do Hugo Mota, que sentiu o Galvão também, sentiu. Olha aqui, ó. Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. Nós avisamos ao governo que esta matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. Ele avisou? Não, ele ajudou a matéria a ter dificuldade no parlamento. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Se essa ideia for boa, eu vou assoprar. Bom, é boa e é ruim para o Brasil? Não. Essa ideia é ruim para os bilionários. Por isso que o Hugo Mota ajudou a derrotar essa proposta do IOF. Ele afirmou que o presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, tem que servir ao seu país. Ah, Hugo Mota, menos, vai. Ele está servindo ao projeto do Centrão de tentar voltar ao poder. E sim, a atitude dele do Alcolumbre foi vista como uma facada nas costas de Lula. Por isso que o Lula, em vez de ficar de joelhos, como quer o Hugo Mota, como quer o Ciro Nogueira, está reagindo e vai deixar uma porta aberta para negociar também, porque é do feitio de Lula. Bom, saímos da direita do Centrão e vamos para a extrema-direita. O ex-presidente Jair Bolsonaro quer ter maioria do Congresso Nacional em 2027 como forma de criar uma espécie de poder paralelo frente ao Supremo Tribunal Federal. Ele está falando abertamente, publicamente sobre isso. O cálculo leva em conta o cenário em que um sucessor do bolsonarismo pode vencer a disputa pelo Palácio do Planalto, mas mesmo que perca, ele teria maioria no Congresso para fustigar e para tirar até ministros do Supremo. Você sabe que é no Senado que se decide isso. Impeachment de ministro do Supremo. Desde que deixou a presidência, Bolsonaro vem discursando sobre a importância de ter maioria no Senado. Alguns aliados dizem que Bolsonaro está mais preocupado em ter esta maioria agora, até mais do que em eleger um apoiador dele no Palácio do Planalto. Ontem, Jair Bolsonaro realizou um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, no qual falou sobre o tema, admitindo abertamente a possibilidade de nem concorrer em 2026,
não vai concorrer mesmo, porque ele está inelegível e provavelmente vai estar preso na Papuda durante as eleições no ano que vem. Aliás, uma manifestação flopada, como dizem. 10 a 12 mil pessoas com cartazes desse tipo aqui, em inglês, "We don't want communism in Brazil", bandeiras de Israel, toda a parafernália da extrema-direita, mas com menos gente dessa vez. A gente fez até um quadrinho aqui para mostrar como é que eles têm encolhido ao longo das últimas manifestações. Olha só que interessante, feito aqui pela equipe de infografia do ICL. No dia 24 de fevereiro do ano passado, houve uma manifestação na Paulista que ocupou vários quarteirões e 185 mil pessoas. Então, olha só, ocupou toda esta faixa aqui, ó, toda esta faixa amarela da Avenida Paulista, quase metade da miolo ali da Paulista, em fevereiro do ano passado. Em abril deste ano, 2025, já encolheu bastante, para 45 mil. Você que está só nos ouvindo, olha aqui para a tela, que é bem gráfico aqui, a explicação fica bem gráfica. Caiu bastante, 45 mil. E a de ontem, gente, encolheu, não tinha nenhuma quadra ocupada lá na Avenida Paulista. Eu acho que nós temos imagens, imagem de cima que dá para ver, mas acho que de cima não temos, mas ontem circularam as imagens assim. Ficou claro que flopou geral e é um indicativo também de que a turma da grana que ajuda a mobilizar está caindo fora do Bolsonaro e está nesse projeto a mil, Operação Tarcísio. Operação Tarcísio. Tarcísio que esteve lá na manifestação. Conta mais pra gente, Laura, sobre a manifestação flopada do bolsonarismo. Realmente, Rodrigo, flopou geral, mas mesmo assim os aliados do ex-presidente Bolsonaro acreditam que o momento dentro do Congresso agora está mais propício para a aprovação de um projeto de anistia para os golpistas do 8 de janeiro. A avaliação é que o momento de fraqueza do governo Lula dentro do Legislativo favorece uma investida final para aprovar um texto da anistia ainda antes do recesso agora do meio de ano, desse recesso parlamentar que começa na segunda quinzena de julho. Durante a manifestação de ontem na Paulista, que a gente mostrou os vídeos, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, revelou as negociações que estão em curso para aprovar aí o PL da anistia. A gente tem uma arte mostrando um trecho da fala dele, ele disse: "Nós votaremos a anistia. Em conversa recente com o presidente Hugo Mota, em breve vamos acertar um texto para tirar todas as pessoas que estão presas injustamente do 8 de janeiro. O presidente Hugo Mota assumiu um compromisso antes do recesso de voltar essa matéria. O projeto em negociação pode ser divulgado ainda nessa semana, Rodrigo. Pois é uma contradição aparente, né, Laura? Eles põem menos gente na rua, mas de fato a direita tradicional, chamado Centrão, está formando uma base única em parceria com o bolsonarismo. O bolsonarismo tem 100 votos. O bolsonarismo puro tem 100 votos na Câmara. O Centrão tem uns 250. Então, juntos, eles têm 350 votos. O Bolsonaro está apostando que, como o Centrão quer enfraquecer o Lula, pode ser que saia um projeto de anistia. Resta saber se ele é constitucional, se depois pode ser revogado. Tem que ter que passar pela Câmara e pelo Senado. Eu acho pouco provável. A aposta maior do Bolsonaro ainda é eleger algum apoiador para depois anistiá-lo. Ele deve ser condenado ainda em setembro, outubro deste ano. Vamos sair um pouquinho da política, pessoal, e falar do caso, infelizmente, do caso da Juliana Marins, atualizações do caso da brasileira que morreu lá na Indonésia. A Emirates Airlines anunciou hoje que o traslado do corpo será iniciado amanhã. A Juliana foi resgatada na terça-feira, depois de ser encontrada morta ao cair de uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, um vulcão, né? No dia 21 de junho. A Emirates disse que o corpo da Juliana será transportado primeiro para Dubai, nos Emirados Árabes, e posteriormente para o Rio de Janeiro, onde deve chegar na quarta-feira, depois de amanhã. A companhia aérea confirmou que a família foi informada sobre o processo e a companhia prestou as mais profundas condolências e tal. Laura, tem mais atualizações sobre o caso? O pai, né, da Juliana conseguiu aí uma autorização para fazer uma autópsia aqui no Brasil, né? A família da Juliana quer que uma nova autópsia seja feita, só que dessa vez no Brasil. Essa informação foi divulgada hoje pela Mariana Marins, que é a irmã da Juliana. A Defensoria Pública da União já foi acionada. A família ainda diz esperar por uma decisão positiva da Justiça nas próximas horas. A primeira autópsia ela foi realizada na quinta passada em um hospital em Bali, logo depois que o corpo da Juliana foi retirado do parque lá do Monte Rinjani. E de acordo com o exame, a brasileira morreu por causa de múltiplas fraturas e lesões internas, mas não sofreu não sofreu hipotermia e sobreviveu só por 20 minutos depois da queda. A dúvida é saber se ela faleceu logo depois da primeira queda, mas o mais provável é que ela tenha sobrevivido
algum tempo e falecido numa segunda ou terceira queda, já que ela estava tentando sair daquele lugar onde estava, e é uma encosta muito íngreme, muito difícil, e pode ter sofrido uma nova queda. Então, a demora para o resgate foi decisiva, infelizmente, para que ela viesse a falecer. Pela primeira vez desde a morte da Juliana, uma autoridade da Indonésia se manifestou. O governador da província de Sonda Ocidental, onde fica o vulcão Rinjani, publicou um vídeo no sábado de pouco mais de 3 minutos, narrado por um homem, e a mensagem é intitulada Carta Aberta para Meus Irmãos e Irmãs Brasileiros. É uma mensagem lá então das autoridades da Indonésia. O governador atribui o atraso no resgate à chuva persistente e à neblina, mas admitiu também que tem pouca estrutura para realizar esse tipo de resgate. É uma região turística, devia ter estrutura, o mínimo, né? Uma equipe próxima, helicóptero para poder fazer, equipe de bombeiro para poder fazer esse tipo de resgate. Infelizmente, foi a consequência dessa falta de estrutura foi a morte da Juliana brasileira. Vamos seguir acompanhando, então o corpo deve chegar na quarta-feira ao Rio de Janeiro e depois levado a Niterói ali do lado. Voltamos à política brasileira. O presidente do PDT, Carlos Lupe, afirmou que Ciro Gomes não vai trocar o PDT pelo PSDB. Ele está dizendo isso, né? Está aí na manchete. Ele não faria isso comigo, disse o Lupe em relação ao Ciro. Será que não faria, Lupe? Os dirigentes tucanos do PSDB, que estava quase falecido já, mas que agora está esperando o Ciro voltar, estão otimistas sobre a filiação do ex-governador do Ceará, já de olho em 2026. Laura Couto, o Ciro poderia se filiar ao PSDB para se candidatar a quem, Laura? Tem algumas especulações aí, né? Pois é, Rodrigo, em entrevista à Folha, o Carlos Lupe disse exatamente isso. O Ciro não sai, tem uma relação pessoal, de irmandade com ele, e ele jamais faria isso comigo. O Lupe ainda disse que não conversou com o Ciro sobre o assunto por não achar necessário. Ele ainda afirmou que não tem dúvidas de que o Ciro vai ficar no PDT, mas não perguntou para ele porque não tem razão para perguntar. Só que é isso, Rodrigo, o Ciro tem flertado com os tucanos e para o PSDB, a volta do Ciro abre uma possibilidade do partido lançar uma candidatura para governador no Ceará com o Ciro ou até mesmo para a presidência. O candidato anterior era o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, mas ele deixou o PSDB e agora está no PSD, Rodrigo. É isso, lembrando que o Ciro já concorreu à presidência várias vezes, né? Pelo PPS lá em 1998, recebeu 10% dos votos, depois pelo PPS em 2002 teve 11,9%, e a candidatura em que ele conseguiu mais votos foi a de 2018 pelo PDT, conseguiu 12,47% na terceira colocação, ficou na terceira colocação. Aí na última agora levou uma sova, né? Ficou lá para trás, bastante magoado aí com o PT. Bom, o presidente Lula embarca nesta semana para Buenos Aires para participar da cúpula do Mercosul, quarta e quinta-feira. Será a primeira viagem de Lula à Argentina após a posse do presidente Javier Milei. Importante, né? Porque o Milei xingou o Lula durante a campanha, depois da posse, então vai ser um momento com alguma tensão. O encontro ocorre em meio a tensões geopolíticas globais também. E há expectativa para concluir finalmente o acordo entre Mercosul e União Europeia. O Brasil vai assumir a presidência do Mercosul em julho agora e deve coordenar o bloco até dezembro, né, nesses próximos 6 meses, portanto. A presidência do bloco, como você sabe, é rotativa, estava com a Argentina, passou para o Brasil. Laura Couto. Rodrigo, entre os principais temas da cúpula estão a segurança pública e o combate ao crime organizado, a expansão dos setores automotivos e açucareiro e a transição energética e o tema do clima, que está super em alta também. E ministros do meio ambiente dos países do Mercosul devem se reunir para discutir ações contínuas aí diante da crise climática. É isso, Laura. A Comissão Europeia anunciou hoje que deve apresentar nos próximos dias, né, um dos temas dessa reunião do Mercosul, é uma novela sem fim, né? O texto desse acordo de livre comércio Europa-Mercosul. A porta-voz da comissão disse numa coletiva que o processo de finalização está muito avançado. Eles prometem, a cada viagem para o exterior que o Lula vai lá na França, prometem que vai concluir, mas faz muito tempo, né, e não concluiu até hoje. Está aqui, ó. A União Europeia deve apresentar nos próximos dias o texto legal do acordo final com o Mercosul. Lembrando também que Lula, durante esta viagem a Buenos Aires, deve visitar a principal opositora do Milei, a Cristina Kirchner, como a gente trouxe em primeira mão aqui outro dia entrevistando o Paulo Pimenta, e ele disse: o Lula estará lá visitando a Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar num processo de lawfare muito parecido com o que Lula mesmo sofreu. Lula virou alvo, viu, de publicações internacionais, ele que em alguns momentos era um querido, assim, até da imprensa mais conservadora, mas deixou de ser, com o avanço dos BRICS, com esta polarização mundial geopolítica também. Olha a matéria da Economist,
a revista britânica, ela diz que Lula tem adotado uma postura cada vez mais hostil ao Ocidente, ao se distanciar das posições defendidas pelos Estados Unidos. Então, ou você está com os Estados Unidos, ou você é hostil ao Ocidente. Isso se refere à posição de Lula no conflito Israel-Irã. Certamente foi isso, né, Laura, que está mencionado na matéria da Economist, né? Isso mesmo, Rodrigo. Um dos exemplos mencionados pela revista foi o ataque dos Estados Unidos aos complexos nucleares iranianos, porque o Itamaraty divulgou uma nota condenando com veemência a ação norte-americana, alegando que esse tipo de ofensiva colocava em risco a saúde de civis, a vida de civis. E segundo a revista, esse posicionamento do Itamaraty, e consequentemente do Brasil, colocou o país em desacordo com todas as outras democracias ocidentais que o apoiam e apoiaram os ataques ou apenas expressaram preocupação, Rodrigo. É isso, é a cobrança. Economist, Lula, Brasil é quintal, por favor, se posicione diante do chamado para que você fique ao lado do chamado Ocidente, que está numa crise danada, né? E o Lula se alinhou mais com os BRICS nessa crise Irã-Israel. As Forças Armadas de Israel admitiram hoje que mataram civis palestinos nas filas dos centros de distribuição de comida. É importante. Esse aqui, ó, tá aqui na manchete. Israel admite que matou os civis. É o resultado de uma investigação aberta pelo Exército depois de uma reportagem do jornal israelense Haaretz, que é crítico ao governo do Netanyahu, que mostrou que soldados e oficiais lá em Gaza receberam ordens superiores para atirar na população civil, quando a população estava indo buscar comida. Tel Aviv afirmou que o grupo Hamas divulga números exagerados. Então Tel Aviv admitiu que há mortes de civis nesses locais onde se distribui comida, é a barbárie. Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem. Né? Não pode chamar de genocídio. Eles matam quem está na fila passando fome. Tel Aviv admitiu que teve esse problema, como eles chamaram, mas diz que o Hamas divulga números exagerados. Né? Então, esta situação, Laura, tem mais informações. Julgamento, né, do Netanyahu previsto para breve, Laura? O Tribunal de Jerusalém decidiu adiar as audiências que estavam marcadas para essa semana sobre um suposto caso de corrupção envolvendo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A corte aceitou o pedido feito pela defesa do premier, que alegou que Netanyahu é obrigado a dedicar todo o seu tempo e energia para a gestão de assuntos nacionais, diplomáticos e de segurança de extrema importância, então não teria tempo aí para participar dessa audiência. Em um dos casos, o Netanyahu e a sua esposa, a Sara, eles são acusados de aceitar mais de $260 mil, que chega aí a R$1,5 milhão na cotação atual, em bens de luxo, em troca de favores políticos. O tribunal ainda não divulgou as novas datas para as audiências, Rodrigo. Laura, é por isso que a gente diz que o Netanyahu se mantém em guerra permanente, não só porque ele está numa coalizão realmente de extrema-direita que quer conquistar ali territórios no Oriente Médio, mas porque ele quer escapar da prisão. Se ele perder o poder, ele cai, não só do poder, ele cai dentro da prisão, provavelmente. Rapidinho, eu queria trazer informações dos Estados Unidos. O governo de Donald Trump voltou a atacar a Universidade de Harvard, acusando a instituição de ter violado os direitos civis dos estudantes judeus e israelenses que estudam lá. Olha só, ficou do lado, né, dos israelenses e quer cortar todas as verbas de Harvard. A informação vem do Wall Street Journal. E o governo Trump, além de atacar Harvard, atacou também o esporte, impedindo um time cubano de participar de um campeonato nos Estados Unidos. É isso, Laura? É isso, Rodrigo. O governo de Donald Trump segue nessa ofensiva contra os imigrantes. Dessa vez o alvo foi a seleção feminina de vôlei de Cuba. E alguns membros da comissão técnica tiveram seus vistos negados pelos Estados Unidos. Com isso, a seleção vai ficar de fora da final da competição entre os países da América do Norte, Central e do Caribe. Em resposta a esse veto, a Federação Cubana de Voleibol emitiu uma nota classificando a conduta estadunidense como discriminatória, Rodrigo. Estão impedindo os cubanos de jogar vôlei. Laura, eu queria aproveitar para já agradecer sua participação nesse início de semana. Eu sei que daqui a pouco o Chico Sá, olha o Chico ali atrás, ó. E a Gabi Varela, que eu estou reconhecendo também ali na redação, né? Daqui a pouco eles vêm aqui para o estúdio para começar o N2. Obrigado, Laura. Até, Rodrigo. Até, mas antes de encerrar, 2 recadinhos rápidos aqui. Restituição, lote de restituição do imposto de renda 2025. Segundo lote hoje, hein? Então, se você tem direito à restituição, abre lá o sistema para ver se você está nesse lote. Depois, em 31 de julho tem o terceiro, em 29 de agosto tem o 4º lote e no final de setembro tem o 5º lote de restituição do imposto de renda. Então, um recadinho para você, se tem direito à restituição. E um outro recado também, aqui estão as datas, né? Aqui é as datas para restituição do imposto de renda. Então, estão as datas aí. Hoje, 30 de junho, é o 2º lote. Mas se você não está hoje,
lembra de olhar também no mês que vem. Outra lembrança importante sobre alistamento militar. Sim, ainda temos isso, né? Se você tem filho fazendo 18 anos, lembrando que precisa fazer, hoje é o último dia, né? Quando termina o primeiro semestre, quem faz 18 anos hoje tem que fazer o alistamento militar. A gente sempre traz essas lembranças aqui para quem acompanha o ICL Urgente. Pessoal, também um último recado aqui do próprio ICL. Ontem a gente teve a aula Investir para Todos com Eduardo Moreira. Foi um grande sucesso a aula aqui, no mundo instável em que a gente vive. Você teve dicas importantes, está aqui na tela, olha, está aqui na tela. É a aula que todo mundo deveria acompanhar. E vai ter uma reprise. Se você não assistiu ontem, vai ter uma reprise no dia, deixa eu ver a data certinha aqui, no dia 1º de... Está aqui, ó, a primeira aula. O replay está liberado, Então, você pode acompanhar o replay desta aula. Como é que você faz? Você vai em iclurgente.com.br. Se você não conseguiu assistir domingo, você pode acompanhar esse replay. Então, vai lá, iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail e você fica sabendo todos os detalhes para acompanhar o replay desta super aula com Eduardo Moreira. Valeu, gente. O ICL Urgente volta amanhã e daqui a pouco eu tô lá com a Gabi e o Chico Sá no N2. Obrigado. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.